Diretamente do Estúdio 1 ou Estúdio A do Projeto B3 da Pacata Jacutinga, Anselmo Luiz Bonaldi Betiol, também conhecido como @Betaldi nas redes sociais. Diretamente para você, para o nosso próximo podcast. E ainda do Estúdio 1, Estúdio 1/Estúdio A dos estúdios do Projeto B3, Alan Betiol nas redes sociais como @Betiolzeira e também como @MerdaCast. E no nosso Estúdio 2/Estúdio B, na capital mineira, quem segue daí? Aqui, falando aqui de Belo Horizonte, fala Pedro Baldurquino, que vocês encontram como @Baldurca no Twitter e com Baldurquino nas demais redes. Estamos aqui no nosso 11º episódio, que custou sair, né? Acho que foi quase 3 semanas aí, eu acho, que a gente foi desencontrando as disponibilidades, mas coisa segue, uma hora vai. Tivemos muitos comentários aí, onde nós estávamos, né? Estávamos cada um com seus projetos de vida e tal, né? Tivemos muitas... Foi até difícil responder, até carta a gente recebeu. Quem ficou sem resposta aí, desculpa, gente, é porque de fato ter um canal no YouTube desse tamanho é uma coisa que demanda muito trabalho, então vocês perdoem aqueles comentários que não foram respondidos. Justamente, tá difícil demais. Eu queria ser um pouco menor para falar assim, não, eu respondo de todo mundo, demora, mas eu respondo, mas infelizmente não é assim. Pois é, gente, isso aí. A gente vai seguir hoje então, nesse nosso 11º episódio. O tema de hoje são os velhos mestres da cultura pop. Esses mestres, os anciões ou anciães? Ou anciãos? Aquela velha pergunta que os professores... Eu acho que para mim, soa melhor anciões. Não sei se está certo. Mas, enfim, essas pessoas de idade avançada e muita experiência acumulada, que normalmente são os guias, os mestres dos heróis principais, dos protagonistas de várias das nossas obras preferidas, antigas e recentes. Sempre existe essa figura aí do mestre, geralmente de artes marciais, mas nem sempre precisa ser de uma coisa desse tipo. E aí a gente está lembrando aí desse conjunto, dessas figuras que fizeram parte da nossa história. E, enfim, vocês querem começar a falar de alguns? Vocês querem falar alguma coisa sobre esse tema antes? Vamos começar, vamos fazendo aquele esqueminha de sempre, né? Eu deixei 2 preparados, acho que eu falo um, depois o Alan, depois o Pedro, e assim sucessivamente, velho. Então, eu não preparei 2, mas eu acho que os que eu for falar, provavelmente um de vocês já vai falar também. Tá, então beleza. Eu acho que a gente poderia ir falando no decorrer da conversa, né? Porque senão um vai falar o do outro com certeza. Né? Mas eu já queria adiantar que nessa lista nossa não estão Os Jedi. Os Jedi. Porque isso já pode adianta dar um spoiler da próxima pauta. Já vai ser nosso próximo tema, então vocês não verão Cavaleiros Jedi, Mestres Jedi nessa lista. Então não aguardem, fiquem tranquilos que será o nosso próximo tema. No próximo, futuramente, né? Já no próximo episódio, inclusive. Tá. Eu não sabia, não estava sabendo. Mas assim, nós não esquecemos dos Jedi. Não teria como. Seria muito injusto da nossa parte. Isso aí. Posso começar? Manda ver aí. Vocês mandam ver. Só queria deixar esse recado aí, porque... Esse episódio de hoje não vai ter nenhum mestre Jedi, embora seria óbvio colocar ele na nossa lista aqui, porque a gente já está... só a franquia dos Jedi tem vários mestres, a gente vai guardar para falar mais especificamente deles. Então pode começar aí, Anselmo. Você acha que vamos seguir aquela ordem de sempre? Vamos lá. O primeiro, eu vou falar por ordem cronológica, né, dos meus mestres favoritos. Então, o primeiro, ele vem diretamente do ano de 1985, do filme Remo, Desarmado e Perigoso. Inclusive, este filme, o Remo, Desarmado e Perigoso, eu falei nele, a respeito dele no Projeto B3, quando a gente fazia vídeos ainda, ao invés de podcasts, né? Então, se alguém tiver curiosidade de procurar aqui no canal, dá uma olhadinha lá que vai encontrar eu falando sobre o Remo e dedicando boa parte da minha fala sobre o filme ao Xiun, que é o mestre do Remo. É ele que fica responsável por ensinar o Remo a arte do Sinanju, que é uma arte marcial coreana, né? O Xiun, ele é coreano, ele detesta que confundam ele com
com outra nacionalidade, tipo, ele não é japonês, ele não é chinês, ele é coreano. De acordo com ele próprio, os coreanos são as criaturas mais sagradas que já santificaram o solo da terra com suas pegadas, né? Tipo, você vê que a humildade é um ponto forte desse mestre, né? E o Xiun, ele é um barato, assim, não tem... Tipo, se eu for falar tudo do Xiun que a gente teria que falar para você saber o tanto que ele é legal, eu acabaria dando spoiler, especialmente do final do filme, o que ele apronta, e não seria legal isso. Então, eu aconselho você a procurar o filme do Remo e conhecer mais o Xiun. E a história do Remo se cruza com a do Xiun, porque o Remo, ele é um policial que é recrutado por uma organização, né, uma organização governamental, porém que age meio que à margem do governo, assim, né, e ele o Remo, né, o policial, ele é dado como morto e eles passam o Remo para o Xiun treinar. E é um treinamento totalmente não ortodoxo, porque o Xiun bate nele, o Xiun xinga ele, o Xiun é extremamente machista, sexista. Eu acho que ele só não era homofóbico porque a homofobia naquela época não estava na moda, mas senão ele também seria. E também naquele ano também não teria problema nenhum, porque as coisas eram mais sossegadas. Era um tipo de Então piada esse é meu mestre. Hã? Era um tipo de piada comum, né? Era comum, né? Não era, tipo, não era tão ofensiva. Mas então é isso. Meu primeiro mestre é o Xiun. Quem não tiver oportunidade, quem não conhece, mas tiver oportunidade, procura aí o Xiun. Você lembra o nome do ator que interpretou ele, Pedro? Esqueci agora. O Joel Grey. Joel Grey. Era um Eu sou cara muito que fã dele, que ele era, era um dançarino, cantor e ator, né? Na verdade, esses atores sim, completos. Eu adorava ele porque eu conheci ele no filme Cabaré. Cabaré, né? Ele fez o Cabaré. E na época da filmagem do Remo, ele tinha por volta de 40, 50 anos e ele não quis aceitar o papel do Xiun. E ele acabou falando assim: não, se vocês conseguirem me maquiar a ponto de eu parecer um coreano de quase centenário, eu topo. Aí fizeram uma maquiagem nele impressionante, não levou o Oscar, mas chegou a concorrer. E esse é o Xiun, o mestre do Remo desarmado e perigoso. Que é para mim, ele, como eu falo no próprio filme, ele é o mestre dos mestres. Para mim, ele ganha de qualquer outro mestre, de qualquer outro filme. Eu adoro o Xiun. Eu gostaria de ter aulas com o Xiun, para falar a verdade. Apesar que eu sei que eu sofreria bastante, inclusive na parte gastronômica, né? Porque ele deixa ou não deixa o pupilo dele comer. Eu ia justamente falar do Xiun, que estaria entre meu top 3, talvez, se não seria o meu preferido também. O Anselmo falou aí questão de spoilers, né? Mas eu acho que já tem um bom tempo o filme, não teria problema, né? De falar um spoilerzinho ou outro, mas tem muita coisa legal. O lado cômico do Xiun, tem uma cena que ele briga por causa de um boneco da Pantera Cor-de-Rosa. O lado cômico é muito engraçado. O Remo treinando na roda gigante, e ele lá passeando na roda gigante, e ainda assim ferrando com a vida do Remo, né? Totalmente fanático por novelas, né? Ele tem que chegar no horário para assistir a novela. Tipo, ele sai numa missão para salvar o mundo, mas eles têm horário para chegar porque ele não pode perder o capítulo da novela que ele assiste. Vocês acham uns Esse é vídeos o na internet com várias frases dele ao longo do filme. Ele solta cada frase, assim, que é engraçadíssimo. São as coisas que ele pensa, as filosofias dele, assim. Você falou da nacionalidade dele. O personagem é coreano? É. Eu pensava que era chinês, não sei porquê. Uma frase dele muito legal assim é que ele fala assim, o Remo pergunta a idade dele, ele fala assim, para o pé de alface eu já sou um idoso, mas para a montanha eu ainda nem nasci. Então, é cheio dessas filosofias maravilhosas que você encontra no rodapé de qualquer almanaque aí. Entre essas e outras que eu ficaria mesmo com ele no meu top 3, ou talvez até no primeiro lugar aí de velhos mestres da cultura pop. E já indico aí a todos que não assistiram, assistir a versão dublada, inclusive, a dublagem clássica do Remo é excelente. Tem uma hora, assim, vamos dar, não é exatamente um spoiler, né? Tipo, mas tipo, uma cena ele chega pro Remo e fala assim, coloque suas mãos atrás da cabeça. Aí o Remo coloca e ele sai de cena e vai fazer alguma coisa. Aí ele volta e dá um pontapé no saco do Remo, muito dolorido por sinal, e ele fala, eu não mandei você manter elas aí. Porque o Remo ainda tava com as mãos atrás da cabeça. Ou seja, é um mestre sensacional, que desvia de bala e tudo mais. Era por isso que eu falo que eu gosto muito do Joe Grey, por causa dessa veia cômica dele, assim, que ele coloca muito no filme. Para mim, ele é a melhor coisa do filme, né? Sim, sim. Assim, ele, de longe, é a melhor coisa que tem no filme. Ele rouba a cena, né? O filme é dele. O filme é um filme de ação que tem um pouco de comédia, mas
O Xion, ele é o que vai bem na comédia mesmo, né? Os outros são um pouco mais leves, assim. Ele é bem comédia mesmo. E o Joe Gray, ele tem uma coisa que eu não percebi se você falou, assim, ó, mas ó, esse estilo de luta do Sinanju, né, no filme, é um estilo de luta que não existe, né? Foi criado para o filme. Só que o Joe Gray, ele é um dançarino muito habilidoso. Então ele usa isso para fazer né, a As simulação de qualquer coisa que movimentos, seja né? um movimento ninja no filme. E ele tem, como eu estou dizendo, eu gosto muito das coisas todas que ele faz por causa da interpretação que ele dá. Sempre um pouco cômica, assim, os personagens dele. Até no Cabaré, que ele faz um MC, né, mestre de cerimônias do Cabaré, e o Cabaré é um filme bem mais dramático, mais complexo, assim. O papel dele não é cômico, mas ele é um mestre de cerimônias, fica no palco lá fazendo as danças e apresentações, então acaba que tem a sua graça, ele põe graça numa coisa até que é pesada, assim. A nacionalidade original dele, ele é inglês, Eu acho que ele é inglês, não, acho que ele é americano, mas assim, lembrando da figura dele, assim, ele daria um bom Alfred, né, pro Batman, né? Aquele É verdade, ele tem um... todo empertigado, assim, né, um bigodinho, para fazer aquele Alfred bem clássico. Sim. Aliás, só Umas tiradas bem. falando em Talvez se ele curiosidade, fosse um pouquinho mais alto seria perfeito, né? Porque eu tenho a impressão que ele é bem baixinho, né? ele é baixinho, ele é pequenininho. Só falando em curiosidade, assim, já que a gente está falando no Joel Grey, o sobrenome Grey, né, é o mesmo da Jennifer Grey, que é a menina que faz a irmã do Ferris Bueller, né, no Curtindo a Vida Doidado. Ele é o pai dela. Hum. Ela faz a Dusty Ah, Dent. eu não lembrava. Ele é o pai dela, na vida real, né? Não sei se a mãe é famosa, mas enfim, é isso. E aí, Podemos dar sequência na lista? Mais alguma observação sobre o X1? não, pode mandar O ver. X1 eu acredito que seja que fosse levar mais tempo mesmo. É que o X1, acho que para nós três, assim, é meio que uma unanimidade, né? É. Se eu não fosse falar, com certeza o Alan falaria. Se o Alan não fosse falar, com certeza o Pedro falaria. Então, É. porque assim, o X1 é demais mesmo. Eu vou dar sequência na lista aqui, já em um que com certeza o Pedro ia falar, que é o Jaga dos Thundercats, né? Na sua melhor atuação no seu melhor estilo de Obi-Wan Kenobi, né? Que aparece fantasma lá pro aprendiz e tal. Então o Jaga que me enganou a vida inteira, eu chamava ele de pai do Lion quando eu era criança. Eu descobri que, na verdade, ele não é, né? Ele é um Conselheiro, né? um conselheiro, um cara que ajuda o rei, que esse sim é o pai do Lion. Mas a vida inteira eu falava que era o pai do Lion. Tá Pai do lá Lion sempre chamava pra Claudus, né? orientar. O pai do Lion chamava Claudus. Claudos, né? Era o rei. Ele sim era o rei do Thundercats, né? Rei de Tandera, né? Claudos, rei de Tandera. Mas você ia seguir aí? Como que é? Não, que eu Ah, achava importante pôr ele na lista mesmo. Você tem ah, alguma observação? não, é porque realmente eu olhei umas coisas sobre ele aqui. Eu também não consigo pensar no Jaga sem lembrar dos Jedi, né? Eu acho que essa parte Aham. era muito assim, idêntica às coisas dos Jedi, assim, ele aparecer de espírito lá e dar seus conselhos e tal. E agora, eu não tinha, eu não lembro direito o que eu achava. Eu achava qual que era a relação dele com o Lion, assim, eu sabia que era esse mestre. Como eu não assistia, como eu não assisti o primeiro episódio de Thundercats antes de todos os outros episódios, o que eu lembro é que eu achava que ele era uma espécie de um espírito que acompanhava o Lion assim permanentemente. Eu não tinha referência do que ele era antes. Eles Eu não vou, eu falavam. vou fazer eu vou confessar para vocês que até o presente momento eu achava que ele era o pai do Lion. Porque, ao contrário de vocês, eu não lia os gibis, eu não tenho, assim, não lembro com muitos detalhes do desenho. Para mim, ele era o pai do Lion. Ele era o rei lá. Não. O, E o ele pai do voltava Lion. lá para ficar. Aí eu fiz uma pesquisinha rápida, assim, o pai do Lion era o Claudius, né? Era o nome do pai do Lion, ele era o rei de Tandera. Os Thundercats não são todos os Tanderianos, não. Tem os Tanderianos, as pessoas que viviam em Tandera, né? E os Thundercats são uma espécie de guarda, né? De um tipo de exército, uma coisa assim. E o Jaga, ele era um conselheiro muito amigo do Claudius, e ele que foi meio que o fundador dessa guarda dos Thundercats, assim. Então ele foi meio que o primeiro Thundercat. Inclusive ele era ele que empunhava a espada
dos Thundercats antes do Lion. Não era o não era nem o pai do Lion, não. Parece que teve, eu não lembro agora, teve um problema, o pai do Lion acho que ficou cego em alguma batalha, e aí ele passou a ser o Jaga, então passou a ser o líder assim, do Thundercat, isso. E depois a espada foi passada pro Lion com o fim de Thunder e tudo mais. Então o Jaga tem toda essa importância na história que no desenho antigo nem exploravam muito, parece que exploraram mais nos quadrinhos e no desenho mais recente, assim. Então era O esse. Jaga, então, Hum. seria um equivalente ao mentor do He-Man, só que pós-morte, né? Em espírito, né? É mais ou menos isso. Se o He-Man, se a Terra explodisse, o He-Man tivesse sido mandado para outro lugar e Tivesse tal, que ir para outro lugar, seria mais ou menos o isso. espírito do mentor ia ser o Jaga, ia ser mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ia ser bem isso, na verdade. O Jaga Porque o Rei Randor e o mentor é que são amigos, na verdade, né? Como é que é? O Rei Randor e o mentor é que são amigos. É bem essa relação mesmo do Jaga com o Claudio. Justamente, é a mesma coisa. Acho que não é à toa que He-Man e Thundercat sempre andam junto, né? Tipo, não tem como falar de um sem falar do outro. Tem muita coisa parecida. Mas então tá aí o Jaga. Notei que ele foi fundador e líder da filosofia dos Thundercats. Os membros mais importantes do Conselho Thunderiano e amigo de Claudius, pai de Lion. Tô lendo aqui minha anotação. Foi basicamente isso que eu anotei, porque senão a história do Jaga que eu achei ela era enorme. Aí eu falei, não vai ser espaço para isso tudo, não. Mas é isso. Mas eles usam muito, né? Não, por Jaga, em nome de Jaga, não sei o quê. Eles usam o Jaga, né? Quando a coisa fica séria, né? Acho que é por isso que ele era o grande líder em termos de luta, né? Ele era o mestre de Thundercats, era ele de todos, não só do Lion. Ele teoricamente ele que treinou o Lion, o Lion nem tanto, inclusive, né? Porque o Lion teoricamente ainda era menino, né? Quando Então, ele tava na nave para voltar junto ou não? o Jaga Junto foi com os quem Thundercats? dirigiu a nave. Ele dirigiu a nave. Ele Tá. a Isso nave. que... Por que ele morreu? Ele morreu de velhice. Ele já estava velho. Aí vai todo mundo para a nave, eles ficam congelados, né, naquelas cápsulas. Só que a cápsula do Lion quebra, né? E por isso ele envelhece. E o Jaga ele não entra na cápsula, porque alguém precisa pilotar a nave. E aí ele fica lá pilotando durante sabe-se lá quanto tempo e vai, né, decaindo, tal, não sei o quê. E aí ele morre pouco antes deles pousarem. Morre meio de cansaço, de velhice, né, pela viagem. E aí ele usa a técnica Jedi de se assimilar à força. Imortalizar. O espírito dele lá. Mas é isso. É isso, vamos pro próximo? Vamos, dá sequência aí na lista. Estou aqui na dúvida de qual que eu sigo, mas eu vou para um mestre recente, depois eu vou para o mais antigo. Então, o mestre que eu escolhi para falar aqui foi o Pai Mei. Pai Mei do Kill Bill. Kill Bill volume 2. O Pai Mei, que é o mestre na verdade, tanto da Beatriz, né, que é a protagonista, quanto do próprio Bill. A gente vê, acho que não sei se é no segundo filme, que a gente vê que ela é enviada pelo Bill, né, para fazer um treinamento com o Pai Mei. E o Pai Mei é aquele senhor chinês de idade indefinida, né? Acho que até, não sei se vocês lembram mais ou menos da imagem dele, mas ele tem a sobrancelha longa, branca, a barbicha longa, branca também, os bigodes longos e um cabelo amarrado, né? Também mais longo assim. E ele é um mestre extremamente rigoroso, mau, né? Ele não tem o menor respeito pelas pessoas. Ele destrata os alunos com gosto, né? Ele, tipo, qualquer pessoa é menor do que ele e desprezível. Ninguém merece nada, só apanha. E se sair vivo dali é porque saiu bem treinado. Eu acho que é mais ou menos essa a coisa. Por aí. Acho que diferente da maioria dos mestres que a gente vai falar aqui, se não de todos, ele não tem a menor simpatia com ninguém. Ele não é um cara bronco, engraçado, né? Ele é simplesmente um cara mau. Mas, assim, uma coisa que eu achei interessante, o que eu achei mais interessante foi descobrir que, assim, a primeira vez que eu fui falar do Pai Mei foi no Kill Bill, mas, na verdade, o Pai Mei é uma figura histórica da China e ele já tinha aparecido em outros filmes chineses desde a década de 70. Então, o primeiro filme que ele apareceu chama Vingadores de Shaolin. E é um filme de época, na verdade, é por isso que eles falam da idade dele ser indefinida, porque parece em algum ponto tem uma lenda da continuidade dele, de que o Pai Mei teria continuado existindo ao longo dos séculos. Mas o Pai Mei é um personagem que existiu
no século XVIII, né, 1700 e tanto. Ele teria sido um membro de um monastério Shaolin, que foi queimado. Teve um grande incêndio nesse monastério, e aí algumas pessoas, né, alguns historiadores associam o incêndio a uma traição que esse Pai Mei fez com o monastério. Ele fez parte lá e teria ajudado enfim, a dinastia lá atrair esse monastério, enfim, coisas das histórias de guerra chinesas. Então não vou saber falar muito. Ou seja, né, dos primórdios, um grandessíssimo filho da puta, igual no filme, né? Justamente. O único lugar que eu achei alguém falando alguma coisa em defesa dele são os descendentes dele defendendo ele. Então, o Pai Mei era isso, ele é tido como um grande vilão. Inclusive nos filmes que ele aparece, ele é isso, ele é tido como um grande vilão, e ele teria criado o próprio estilo de artes marciais, que é o que ele ensina para Beatriz e pro Bill no filme. Então, obviamente, no filme é exagerado, né? Você tem a tal da técnica dos 5 pontos e tal, né? Que tem no filme, obviamente, não existia. Mas é isso, o Pai Mei é esse figurão que não tem absolutamente nenhuma compaixão nem respeito pelos reais seres humanos com os quais ele é obrigado a conviver. Pedro, na sua pesquisa aí, você chegou a ver se tem alguma coisa dele em mais algum outro filme do Tarantino, por o universo ser interligado e tal? Do Tarantino eu não achei Alguma referência, assim? Não, do Tarantino não vi citando nada, não. Só vi que tem 4 outros filmes com ele, mas que não tem nenhuma ligação com Com o Tarantino. Tarantino, né? Exceto que o ator que interpreta ele no filme É. do Bill é o mesmo ator que interpreta o antagonista dele nos filmes antigos. Né? Tá. Ele não faz o Pai Mei, ele faz um cara que luta contra o Pai Mei. Nos filmes. Entendi, é uma referência. É o Uma mesmo. coisa que eu gosto, uma coisa que eu gosto muito do Tarantino é isso aí, esse, digamos assim, respeito que ele tem, né, ele pega as referências, ele assume de onde que ele pegou e, se possível, ele ainda coloca gente da referência na homenagem, né? Eu acho muito legal isso aí. Outro dia eu vi uma Tipo, pessoa assim, os filmes do Tarantino caem numa categoria de que eu vi uma pessoa outro dia falando que alguém citou que um tal filme era ruim, era um filme do Robert Rodrigues, né, que faz umas coisas igual ao Tarantino também. A pessoa falou assim, não pode falar que esse filme é ruim, esse filme não é ruim, ele é feito para parecer ruim, entendeu? O Tarantino tem muito disso, o tudo filme muito é ótimo, exagerado, né? é ótimo, ele é feito para parecer ruim de propósito. Aquela música de, sabe, instrumental dos anos 70, a todo momento, que Aham. entra estourando. Ninguém faria isso inocentemente, achando que ficaria bom, né? É propositalmente ruim. Aqueles exageros todos, né? Mas enfim, temos aí Pai Mei, então, do Tarantino e outros mais antigos. Podemos ir para o próximo? Vamos para o próximo. Vamos pro próximo. Bom, então agora eu vou citar, assim, foi por ordem cronológica, né? O Xiun de 1985 e agora um mestre que deu as caras pela primeira vez no ano de 2008 e que, além de estar na ordem cronológica, ele também é o meu segundo mestre favorito da cultura pop, e é o mestre Oogway, do Kung Fu Panda, que é aquela tartaruga centenária, né? Uhum. Que todo mundo vê ele e acha que ele tá gagá, né? Porque, Aham. tipo, não tem mais condição de uma criatura daquela lá acertar em alguma coisa, tudo. Mas no fim ele tá sempre certo. Tudo que ele fala dá certo, é aquilo lá mesmo. Então, tipo, eu acho que a maior, tipo, a maior lição que ele passa é essa, né? Fazer o povo achar que é um velho gagá, tudo, e aí o cara tá lá com tudo, e ele ainda que manja de todos os Paranauê, ele que salva a situação quando a coisa realmente fica preta, é ele que salva. Então, assim, sem contar que eu esqueci de quem que faz a dublagem dele, mas é uma coisa que ficou perfeita, assim, né? O fato deles colocarem uma tartaruga também, que é um animal com o qual eu simpatizo, né? Tipo, imagina, uma tartaruga, eles colocam outros animais, um tigre, um leão, tudo pra lutar contra ele, e ele consegue vencer porque ele é mais rápido, mais veloz, mais esperto, e ele realmente é o meu segundo mestre favorito.
O Shifu também, né? Que é o aluno dele, também é mestre. É muito legal, aquele jeito bronco dele, ranzinza, eu gosto muito. Mas ainda sou mais o Uguay na categoria mestre. Porque o Uguay é o mestre do Shifu. E o Shifu ainda, mesmo não acreditando mais nele, achando que ele já tá velho, que ele tá gagá, o Shifu ainda aprende um ou dois truques com ele ao longo do desenho, né? É. Então é o mestre Uguay, que pra mim tá tipo meio que pau a pau com o X1, assim, né? Só que o X1, pra mim gostar dele também entra o fator nostálgico, né? É um negócio dos anos 80, que eu assistia quando era criança. Então, por essa razão, apenas eu gosto mais do X1, mas o Uguay é fantástico também, fenomenal. Eu tô conferindo pra você aqui quem que é a pessoa que faz a voz dele. Quem faz ele original. O original. O original se chama Randall Duke Kim. Eu não. É um ator. Então eu confesso que eu estava imaginando outra pessoa. Não, mas você não tá falando da dublagem não, nacional? Da original mesmo. Da original? Acho que é o Shifu, então, que se eu não me engano é o Robert De Niro ou o Dustin Hoffman. Shifu De Niro. É muito bom também. Vocês falaram numa tartaruga gaga, eu lembrei do Marcelo Bassi, não sei porquê. Mas enfim, vamos dar continuidade aí no podcast. Aí assim, né, como eu citei uma pequena frase uma pequena frase do Shun, vou citar uma do Uguay também, né? Ele fala, às vezes o seu destino te espera no caminho que você toma para evitá-lo. Quando você quer evitar uma coisa, tipo, você acaba dando de cara com ela. É o que acontece no primeiro desenho, é uma frase muito sensacional que você pode levar para a vida. O Uguay ele é o mestre zen extremo, assim, né? Tipo, ele atingiu a perfeição máximo, assim, né? É por isso que eles acham que ele tá gagá, porque ele tá tão de bem quando a coisa tá caindo. Tá assim. Ele sabe que no fim vai dar tudo certo, então, tipo, ele tá se cagando, né? Só que ninguém acredita nele, né? Porque a coisa fica feia. E aí, vamos pro próximo? Vamos para o próximo. Posso dar sequência? Pode ir, vamos lá. É uma sequenciazinha meia óbvia, apesar que eu não sei se é muito bom como mestre, não. Porque, na verdade, ele ferra com a vida dos aprendizes. Uhum. Estou falando do mestre dos magos. Aquele desgraçado que, na hora que eles vão encontrar o caminho, ele some. Desgraçado. É o que eu tenho pra falar dele, porque... Pô, sacanagem, né, o que esse velho faz, né? Eles estão na boca do negócio, o velho some. O Mestre dos Magos realmente era uma sacanagem. Aliás, ele é um bom exemplo de mestre que não é de artes marciais, né? Que a gente estava falando. Sim, mas a figura eu acho perfeita. Mas realmente, assim, ele era uma coisa assim, difícil de entender. Tanto, literalmente falando, né? O que ele dizia era difícil de entender. E a própria mas ele tem toda a sua sabedoria, né? Mas tá lá para ferrar os garotos, né? E tinha essa coisa, né? Ele tava lá, ele chegava, aparecia, ele falava alguma coisa para eles, que era sempre uma charada. E era tipo assim, poxa, por que você não fala a coisa simplesmente? Você quer ajudar alguém, né? Sabe? Fala. Você tá aqui para ajudar ou para fuder com nós de uma vez? Eu não esqueço de um episódio em que eles estão... O Mestre dos Magos fala assim, não sei que tal, vocês vão fazer isso, vocês vão encontrar uma figura e tal, mas cuidado com o Vingador. Se vocês encontrá-lo, pode ser que não seja na forma real, mas vocês vão reconhecê-lo por alguma coisa branca, né? E aí... Ajudou muito. Ajudou muito. Aí eles vão encontrar o Merlin. Eles conhecem o Merlin, o mago, que mora num castelo no ar, não sei o que e tal. E eles falam, nossa, será que é o Vingador? Não é. Por quê? Porque o Merlin tá velhinho e tal, mas o cabelo dele não é branco, é cinza, a barba cinza, a roupa dele é de outra cor e tal, não sei o que, beleza, tal, não sei o que. E aí a coisa vai, a coisa vem e tal, não sei o que. No final das contas, o Merlin era, sim, o Vingador. Só que ele andava com um coelhinho, que era branco, entendeu? Eu falei, por que o Mestre dos Magos não virou e falou assim, olha, vocês vão encontrar com o Merlin, mas o Merlin é o Vingador disfarçado, viu? Sabe? O que custa, entendeu? Pois é. Mas aí entra aquela velha teoria, né, de que na verdade eles morreram naquele passeio de montanha-russa e foram pro inferno e o capeta tá se divertindo com eles lá dentro, né? E aí o capeta é o Vingador e é o Mestre dos Magos que fica fazendo eles andarem pra lá e pra cá feito idiota. E nunca conseguirem sair daquele buraco que eles estão. Mas se vocês pararem para analisar, se isso tudo for só e é teoria mesmo, todas as teorias surgiram, em sua maioria, por causa desse desgraçado, desse Mestre dos Magos. Justamente. É por causa dele, né?
Se ele orientasse no último episódio, eles chegassem, acabava com teoria de tudo, que tinha morrido, de verdade, é o Satanás. Na verdade, se ele se mostrasse uma pessoa boa de verdade desde o começo, mas nem isso você pode ter certeza de que ele é uma pessoa boa. Que ele pode acabar, na maioria das vezes, ele faz os meninos irem pro problema, né? Exatamente. Em vez de apresentar a solução de uma vez. Mas assim, falando sobre. Bom, primeiro essa coisa da lenda de que eles morreram e tal, não sei se você sabe, mas assim, isso já foi resolvido, já foi divulgado o que é o episódio final da temporada, né? E tal. Não tem nada a ver com isso, assim. Na verdade, o que acontece é que eles pararam de produzir os episódios antes de terminar a temporada. Eles já tinham um plano para o fim da temporada, que levariam a possibilidade de uma outra segunda temporada e tal. E que era até o que era óbvio, né? O Vingador era um aprendiz do Mestre dos Magos que se desviou do caminho. E aí eles têm que achar uma coisa que é uma espécie de tumba que tá lá, tipo o corpo do Vingador, que é coisa assim. Então tem uma coisa lá, eles chegam lá, eles conseguem liberar. Então eles teoricamente derrotam o Vingador. Eu escutei uma história que parece que no final o Vingador se redime, né? Ele volta a ser bom de... É isso, eles têm uma joia, uma coisa que eles levam para lá, para esse lugar, e aí eles abrem esse sarcófago, uma tumba, uma coisa assim, e o Vingador sai de lá. E, quer dizer, né? O Vingador era aquele personagem que tinha apenas um chifre de um lado da cabeça, asas, né? Mas E precisava de um cavalo voador para voar. Agora o cavalo que não tinha asas, né? O cavalo que não tinha asas, né? Na verdade, ele levava o cavalo para passear, né? Se abrisse as pernas, o cavalo caía, né? Mas é tanta teoria, tanta coisa dessa Caverna do Dragão que eu nem acompanho nada. Mesmo se sair alguma coisa oficial, eu vou achar que é teoria novamente. Porque tem até, eu acho que uns quadrinhos com esse roteiro aí que você falou, mas não sei se é publicado oficialmente. E tem livro de fã e... Não dá pra saber realmente o que de fato assim, oficial. uma outra curiosidade acerca da Caverna do Dragão é que são poucos episódios, né? Só que assim, a Rede Globo passava um atrás do outro, sempre você não tinha a menor noção de onde que você estava na história e te dava a impressão que eram tipo 600 episódios, né? E na verdade, se eu não me engano, não são nem 20, assim, ou bem menos. Então, dava a impressão que era um negócio de outro mundo, querendo falar, nossa, não acaba nunca, né? Vai acabar no 1000º episódio. E, na verdade, tinha 17. Será que eles dividiam um episódio em dois, alguma coisa do tipo? Na Globo não dá pra duvidar, não, né? Vai saber o que. Devia ter um ou outro episódio que tinha parte 1, parte 2, mas acho que não tinha. Não, mas sei lá, às vezes eles dividiam e não anunciava que era parte 2, não. Não sei. Aí já não sei. Porque realmente eram bem separados. Eles eram bem fechadinhos, né? Eles terminavam, eles eram redondinhos, assim. Eram bem separados, não tinha uma continuidade. Mas reza a lenda que outra teoria é que tem uma magia aí nos anos 80 que todo desenho que tinha poucos episódios parecia ter muitos, né? E na verdade era ilusão. Eu lembro daquele Perdido nas Estrelas. Aquele eu comecei a notar que era pouco episódio. Uhum. Nossa, mas tá passando esse de novo? Tem um que eu não assisti tanto. Por que eles não passam aquele? Mas era uma bagunça mesmo. Não tinha ordem, não. Thundercats mesmo, que tinha uma sequência meio lógica na história, eles não passavam na ordem. Também era uma bagunça. Eu lembro que eles, pelo menos, uma coisa que eles fizeram, pelo menos, era tipo assim, aquela época que tinha os Thundercats, aqueles outros Thunderianos, né, que aparecem mais pra frente no desenho, aqueles azuis lá. Quando eles entram, aí fica repetindo os episódios deles, assim, mas não é numa sequência também. Sei lá, essa bagunça dos anos 80 mesmo, os desenhos. Mas macumba. Só comentando sobre o Mestre dos Magos, assim, uma coisa assim, para falar mais sério dele, é que o Caverna do Dragão ele é um desenho baseado naquele jogo, né? Dungeons and Dragons, né? O RPG. E aí o Mestre dos Magos, ele faz o papel... O desenho meio que vende o jogo, né? O Mestre dos Magos, ele faz o papel do que seria o Dungeon Master, né? O mestre de jogo. Só que isso não é um personagem, né? O mestre de jogo, ele não é um personagem do jogo. Ele que conduz ali, né? Ele que ajuda os jogadores a fazer o jogo caminhar. Então eu acho que a ideia era meio essa, tipo assim, como colocar essa figura ali, como fazer essa coisa, porque o mestre do jogo ele não pode te dar a resposta, te falar onde você vai. Ele tem que falar, isso aí que você está fazendo, né? Tipo, isso que você pretende fazer, né? Tipo, vai por esse caminho, vai por aquele e tal, né? Pode funcionar, tem mais chance e tal, faz sentido, não faz.
Então ele é meio. O mestre do jogo tem que ser meio enigmático também, no fim das contas. Mas o, Faz mas, sentido. mas o do Mestre dos Magos é meio sacanagem mesmo. Ele tá ali para realmente complicar, né? É. Mas enfim, vamos pro próximo? Vamos ao próximo. Ó, o próximo que eu vou falar aqui, então, é um já também mais antigo, aí da mesma época, vou um pouquinho mais ou menos da mesma época. É o Mestre Splinter, das Tartarugas. Ah, sim, não poderia faltar. Mestre Splinter, que é um rato, é um rato que ficou na forma de um homem, ou um homem que ficou na forma de um rato, dependendo da origem que Da você versão. escolher. É, da versão, porque tem justamente isso. Né? Esse Splinter não dá para falar uma coisa só, porque existem duas versões da história dele. Uma que ele era um rato de estimação do mestre Yoshi, né? Que era o mestre de karatê japonês, mestre de ninjitsu, né? E aí ele teria esse rato, e aí o rato. Aí o mestre Yoshi vai para Nova York, ele sai do Japão e vem para Nova York. E aí lá em Nova York o mestre é morto, o rato dele entra em contato com o líquido lá que transforma as tartarugas junto com as tartarugas, então eles se transformam ao mesmo tempo, e aí ele pode. E aí ele começa a ensinar karatê para as tartarugas, porque o ratinho imitava os movimentos do mestre e tal, e aprendeu No primeiro filme, né, da década de 80, inclusive mostra uma cena bem tosca do rato na gaiola, imitando os movimentos fazendo movimentos. Então tem rato essa Yoshi. versão. A outra versão eu acho que faz um pouco mais sentido, assim, né? Se a gente quiser não forçar demais, que é o contrário, né? O próprio mestre, né? O Yoshi, ele vem para Nova York, ele não tem um rato de estimação. Ele vem para Nova York, aí tem toda uma história de fundo dele fugir do destruidor, né? Que esqueci o nome dele, do destruidor, mas enfim, eles eram conhecidos no Japão, tinha uma rivalidade, ele foge para Nova York, e aí em Nova York ele tem uma série de problemas, vai parar no esgoto, e aí lá cai o líquido nele, nas tartarugas, que parece que ele tinha pegado para criar e tal, e aí ele, como estava convivendo com os ratos, ele se transforma num rato, e as tartarugas. Dava até para fazer um episódio lá do Gugu de volta para minha casa, né? Esse aqui é o mestre Matoyoshi, ele veio lá do Japão fugindo de não sei o quê, agora ele vive no esgoto e quer voltar para sua casa. Largou-se Tem lá. uma outra, tem uma outra versão também das tartarugas, que é a versão dos quadrinhos. Saíram 10 edições pela Panini. Uhum. E assim, é um conceito bem diferente, assim. Inclusive, nesse conceito, são só 3 tartarugas. Eles passam boa parte da história procurando a quarta tartaruga, que é o Rafael. Por isso que ele é o mais rebelde e tal. Nesse conceito de tartarugas, eles são uma reencarnação de milênios atrás, do Japão feudal, que era um pai que criava 4 filhos. E esse pai era um guerreiro e treinava as crianças para ser um guerreiro, que não eram quadrigêmeos. Eu acho que o Michelangelo era o mais novinho, tudo. Então, nesses quadrinhos da Panini mostra toda essa história aí, como que foi no Japão feudal e tudo, né? Uhum. Eles são uma reencarnação. É um conceito diferente também, né? Essa eu não conhecia. Mas eu tenho os quadrinhos aqui. Quando você vier para cá, se quiser emprestado, pode pegar à vontade. E tem também o desenho da Nickelodeon, que o Mestre Splinter, ele não é essa figura velhinha e tal. Ele é até mais alto que as tartarugas e todo fortão, né? Não sei se vocês já viram essa Não, versão não. da Nickelodeon. É o desenho mais recente aí, 2000 e poucos, essa animação. Que é uma das Ele- melhores das tartarugas, inclusive. Mas tem um desenho da Nickelodeon que ele não é assim, não tem? Que ele não é fortão assim. Eu acho que Tem um de 2002 que eu acho que ele não é, não. Ah, tá. Agora, esse mais recente, não é o último, não, porque agora a Nickelodeon lançou mais um, Aham. que é uma Então é pegada isso. diferente também. Que eu assisti o primeiro episódio e não gostei muito, não. Então é isso. O que eu vi é o mais recente. Então. Ele é mais ou menos O o mesmo. mais recente, o visual dela está mais parecido com esse filme novo. Aham. O Rafael é todo brucutu, assim, todo gigante. E essa versão eu não vi o Splinter ainda. Então eu não, Mas não vi. Realmente não vi essas aí. o que tem disponível na Netflix é essa que o Splinter é toda uma versão mais fortona e tal. Aham. E é essa origem que você falou. Ele é o próprio Amatoyoshi. Aham. Faz uma fusão com o rato e vira o Mestre Splinter. Já as tartarugas não não são híbridos. É. São tartarugas mutantes. Ele seria praticamente um híbrido, né? Eu sempre achei isso muito engraçado, assim, tipo, no caso das tartarugas, que tem essa coisa de que a figura se torna
um misto entre ele próprio e aquele bicho com que ele interagia mais, uma coisa assim, né? Aí eu fico pensando, tipo, é engraçado porque o cara, ele interagiu com um monte de gente a vida inteira, e aí porque ele tava com um rato, ele vai virar um rato, sabe? Eu acho que o Uzi escorreu no rato e pingou nele. Deve ser mais ou menos isso. E as tartarugas? Se as tartarugas, tipo, elas estavam com o rato na hora, e aí, sabe, não era pra virar umas tartarratas, sabe? Tipo, Não era rataruga. eu ia falar as ratarugas. É, as tartarugas, né? As tartarugas ninja. É, mas enfim, a gente já está com o nosso tempo quase vencendo. Nós vamos finalizando? Como é que é? Vamos finalizar? Vamos lá, ué. Vamos ao momento do chuncho. Pode chunchar aí. Chuncho e indicação, vai para abreviar. O meu chuncho, como sempre, são os meus livros, Imitando de Rena e O Vulto e Outras Histórias, que estão à venda no site clubedeautores.com.br. Não sei exatamente quando este podcast será publicado no nosso canal, mas até o dia 13 de setembro de 2018, esse ano que estamos, caso você esteja nos ouvindo retardamente, em 2020 ou 2025, essa promoção é no ano de 2018, eles estão com 20% de desconto no Clube de Autores. Então este é o meu chuncho. A minha indicação vai para um filme muito legal que eu assisti essa semana chamado Summer of 84, ou Verão de 84, que é um filme numa pegada assim Stranger Things ou essa refilmagem do It, que mostra um grupo de amigos tendo que lidar com a presença de um serial killer na vizinhança deles. E é muito legal porque tem todas aquelas referências dos anos 80 e hoje em dia eu acho que Hollywood aprendeu que o caminho para conquistar o coração da maioria dos fãs é apelar para os anos 80, porque afinal de contas, quem está numa idade que vai gastar dinheiro com essas coisas somos nós, homens adultos de 30, 40 anos, que éramos crianças e adolescentes nos anos 80, né? Então podemos dizer que é a nossa época, né? Então eles estão fazendo as coisas para a gente agora, né? E é muito legal. Não é. Aproveitar enquanto dura, né? Vamos aproveitar, porque daqui a pouco vai ser para o pessoal, para aquela geração mais babaca que veio depois, né? Então, enquanto isso, vamos aproveitar. Vou apostar um negócio, daqui uns 3, 4 anos vai começar a sair só filme baseado em mangá, coisa japonesa, entendeu? Que foi a moda dos anos 90, que os meninos, 90. que os meninos tudo aí de 20 e poucos. Rato, né? Exatamente. Mas por enquanto é a nossa vez, né? Então vamos aproveitá-la, né? E é muito legal o filme, ele não tem assim aquele fator sobrenatural que tem no Stranger Things e no It, mas é muito legal de ver a ambientação, tudo, né? O tipo de brincadeira que os meninos fazem entre eles lá. E é assim, provavelmente o final não vai agradar, né? Quem está acostumado com aquele não é um final totalmente fora dos padrões hollywoodianos, que eu particularmente gosto, mas eu sei que desagrada muita gente. Muita gente que vai chegar no final vai falar, que bosta, não sei o quê, mas é aquilo lá que a gente tem. Eu achei que ficou muito legal. É inferior a Stranger Things, é inferior a It, mas é muito legal e muito superior a muita coisa que temos por aí. Então esta é a minha indicação do podcast de hoje. Bom, vamos então ao meu chuncho. O meu chuncho é sigam @merdacast, para não dizer que o Merdacast está parado. Esta semana, estamos gravando isso aqui num domingo, né? E na terça-feira teremos uma transmissão aí, novamente com o meu amigo Rafael Batista, que vai vir aí. A gente, na última vez que ele veio, ele estava à frente de um projeto e agora ele vai mostrar o resultado desse projeto. Quem sabe aí é uma oportunidade para a gente estar voltando com as transmissões, mas se a gente voltar com as transmissões, eu não sei se a gente fica só em entrevista. Talvez a gente volte a fazer alguma coisa como era nos primórdios do Merdacast. Indicação, não tem indicação nenhuma, mas eu tive numa festa no São Sebastião dos Robertos esse fim de semana, onde eles fizeram doces, e a minha indicação é comam os doces do distrito de São Sebastião dos Robertos, que comprei um pote e comi tudo. Já para contradizer aí com o negócio do Rafael aí, que é projeto de emagrecimento. Tem ainda esses doces do aí? qual eu fiz parte. Tem o pote vazio. Okay. Quem morar fora de Jacutinga é só pedir o Alan o endereço, que o Alan manda por correio o doce. Manda pelo correio. E eu gostaria de aproveitar e deixar no ar aí. Em breve teremos mais um novo projeto do Alan Betiol, mas eu não posso revelar detalhes aí. Mas fiquem tranquilos, vocês não vão ver a minha cara nesse projeto. Eu vou estar nos bastidores desse novo projeto. Ah, que bom. Então tá bom. Vocês estão achando que eu vou voltar a ser modelo? Não, é por detrás agora o negócio.
Nós começamos, né, meio estranho, né, Pois é. estamos terminando com uma coisa É meio estranho, né? estranha. Pô, esse negócio por trás aí. E é de trás, literalmente. E, enfim, eu não tenho chuncho para fazer, mas eu Ah, tenho. fala dos 1001 filmes aí, ué. Como sempre, eu estou seguindo os 1001 filmes. Eu não tenho postado no meu Instagram ou Facebook recente, mas eu vou fazer isso nos próximos dias, porque Aliás, você já assistiu os 1001 filmes, falando nisso? não, eu estou no 240 ainda por aí. Eu já falei, é 2039 a previsão de terminar. Eu estou seguindo Eu esse sei, ritmo. só para puxar papo mesmo. Enfim, a indicação que eu tenho são duas séries disponíveis na Netflix. Uma é Netflix mesmo, a outra é parceria. Agora está saindo a segunda temporada de uma série que chama Atypical, que é sobre um menino autista, um rapaz autista, né, autista leve, assim. E é uma série dramática, cômica, né? Ela tem uns momentos muito engraçados, assim, muito bons. E eu comecei a ver no passado, agora essa segunda temporada eu não vi ainda, mas é muito bom. Sei lá porque eu me identifico muito com os autistas, mas enfim. É, e, e a segunda coisa é o Better Call Saul, é o nome da outra série que está aí na sua quarta temporada, que saiu agora recente os últimos episódios, ou tá no meio da temporada, ela vai lançando semanalmente. E é um spin-off do Breaking Bad, que é sobre o Saul, né, que era o advogado do Breaking Bad lá. E é uma série que tá boa, ela não tem a mesma qualidade do Breaking Bad, mas ela ainda assim é muito boa, porque eu acho que só deve ter mais umas duas séries no mundo que tem a mesma qualidade do Breaking Bad, que eu não sei quais são. Mas enfim, é recomendável também assistir o Better Call Saul, principalmente para quem gostou de Breaking Bad. E é isso. Só uma curiosidade, para ver o Better Call Saul tem que ter visto o Breaking Bad ou ela é independente? Porque parece que eu ouvi falar que ela se passa antes, né, Ela parece. passa antes, é independente. Então, É legal você então conhecer não o precisa ver. personagem, mas não faz falta, não. O interessante de você É conhecer bom o saber. personagem é você conhecer ele no Breaking Bad já sabendo que ele é aquela figura que ele é, um advogado de chave de cadeia e que existem Né? Fica relacionamentos fazendo e tudo propaganda na mais, né? TV. Oi? Fica fazendo propaganda na TV. Inclusive é o Isso, bordão dele, né? Better Call exatamente. Saul aquelas propagandinhas, né? O É, cara tá fazendo uma obra na casa dele, aí cai um tijolo na cabeça de alguém que tá passando lá embaixo. é, Better Call Saul. é tipo isso. Aí você vai vendo ele criando os esquemas, tal. Você tem uma época dele tentando ser mais honesto. Aí você vai ver como é que se construiu essa figura. O interessante de não ter visto, para quem não viu o Breaking Bad, é que o Breaking Bad ele foge, né? Nosso tempo tá acabando, eu vou correr para acabar de falar. O Breaking Bad ele foge no final, ele some. E aí o Better Call Saul começa como se fosse depois do Breaking Bad. Você tem uns momentos que mostram ele como foragido, né? Mas enfim, é só para entender. Enfim, é isso aí. Vamos dar um tchau que nós temos 10 segundos para fazer isso. Até mais para vocês. Tchau para todo mundo. Tchau, Zen!